Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Está fraco, vamos lá. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito alegre, estou muito feliz. Pode tomar o seu assento. Estou muito feliz. Eu quero tributar a Deus aqui a oportunidade, a pessoa do meu pastor Renan. Quero agradecer ele por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrado. A minha igreja, porque melhor do que você servir fora, é você ter o privilégio de servir a sua igreja, a sua casa, dentro. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, mais conhecido como Atos do Espírito Santo. Quero louvar a Deus pela vida de todos os amigos que estão presentes, que me deram a honra de sentar e me ouvir. Eu vou ser muito breve. Essa palavra Deus confirmou ao meu coração quando eu sentei e ouvi a missionária orando aqui. Quando ela começou a orar sobre cura, eu entendi a mensagem que Deus colocou no meu coração, porque Deus confirma. Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, Atos do Espírito Santo, capítulo de número 3, verso de número 1, que diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração a nona, e era trazido um coxo desde nascença, a qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entram no templo. E o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Verso 7. E tomando ele pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelo se firmaram. Repete comigo: se firmaram. Repete comigo: se firmaram. Olha para uma pessoa que está do teu lado e fala para ela: Deus não vai fazer você andar sem antes te dar firmeza. Isso é profético. Repete de novo. Fala para ela. Fala. Isso. Olha aqui para mim. Esse texto é um texto muito conhecido. Esse texto é um texto muito forte, porém muito simples. Porém tem uma revelação que mexeu muito comigo lendo ele hoje, basicamente o dia todo. E Deus me fez algumas revelações, particularmente falando, muito forte. Eu já ouvi diversas mensagens sobre esse texto também. E eu fui buscar um pouquinho de conhecimento sobre esse texto. Se tu parar para analisar, não tem como tu falar do livro de Atos, do capítulo de número 3, sem antes você falar do capítulo de número 1, que vem falando sobre o tratado de Teófilo, falando sobre a ascensão de Jesus, ou melhor dizendo, relatando sobre o Espírito Santo, preparando o povo para receber o Espírito Santo. E se você parar para analisar, o capítulo de número 2 de Atos vai falar que tinha um povo reunido em um propósito. E aqui eu já quero liberar a primeira aplicação. Por quê? O Espírito Santo não se manifesta se não tiver propósito.
Eu vou repetir isso aqui para tu entender a introdução da palavra, para mim pregar para tu entender. Não tem como ter manifestação de espírito se não tem propósito. E eu vou liberar. Se você veio sem propósito, dá tempo ainda de ir embora. Mas para quem veio com propósito, vai sair daqui essa noite com milagre. Só que olha aqui, eles estão reunidos em um propósito. E qual é o propósito? Receber o Espírito. E o interessante, pastor Bruno, é que eles oram o primeiro dia, eles oram o segundo dia, eles oram o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, e quando o Espírito desce, no 10º. E o que me chama a atenção no capítulo de número 2, é que o texto diz que antes do Espírito encher as pessoas, o Espírito enche a casa. E eu não poderia pular para o capítulo 3 sem antes fazer essa revelação para você. Por quê? Porque o que fez o Espírito descer foi o propósito de dentro da casa. Mas por que o Espírito primeiro enche a casa, para depois encher quem está dentro da casa? Olha aqui para mim, para tu não perder isso. Acredito eu que olhando para o texto, a revelação que Deus me deu dentro desse texto foi: não tem como eu te dar o Espírito e o que está dentro da casa fazer você perder aquilo que tu recebe. E eu vou liberar. Eu primeiro vou descer lá, vou encher lá para depois encher você. Eu vou repetir isso aqui para alguém entender isso aqui. Não tem como o Espírito encher pessoas que chegam em casa, perde o que recebeu. Só que o Espírito está dizendo: eu estou entrando dentro da casa. Olha aqui para mim. E o texto diz que depois que ele enche a casa, ele enche todos que estão assentados. Isso é muito forte. Porque o capítulo 2 de Atos revela para mim propósito. Porque se eu tenho a certeza daquilo que eu vou receber, qual é a melhor forma? Se assentar. Por quê? Quando eu me assento, eu estou dando a conotação de que eu não sei quando, eu não sei que hora, eu não sei que dia, mas tem uma promessa, vai acontecer. E eu estou pregando para quem está sentado, mas não é sentado de braços cruzados. É sentado orando e crendo na promessa que Deus fez um dia para a tua casa. Lembra da promessa que Deus fez? Deus está dizendo: eu estou entrando lá, vou encher a casa, mas não só a casa, eu te encho hoje também. Só que olha aqui para mim. Quando o Espírito desce em Atos 2, transforma o livro de Atos. Por quê? Porque aí não é mais os atos de pessoas, é os atos do Espírito. Mas Augusto, por que tu está falando isso? Porque é simples. Se ele era levado todo dia para a porta do templo, era normal Pedro e João subir. Porque se você ler o texto, você vai ver que ele era levado diariamente e colocado à porta do templo. Então aqui, isso é muito forte. Por quê? Será que outras vezes Pedro e João viu eles? Eu não sei. Só que eu busquei muito conhecimento para dar uma base para isso que eu estou falando aqui. Olha aqui para mim. Pedro e João não viu o coxo antes? Isso martela na minha mente. Só que não tem como eu transformar a vida de alguém sem antes ser transformada a minha. Percebe
que Pedro e João só conseguem enxergar o coxo depois que ele recebe no capítulo 2. Por quê? Antes de eu receber o Espírito, eu sou cego. É normal. Perder é normal. Quando eu recebo o Espírito, eu até perdi, mas ele vai me dar em dobro. Você precisa entender isso aqui porque é uma introdução. Pedro e João viram ele outras vezes? Eu não sei, porque eu não tenho base para falar isso. Só que o que eu quero dizer e o que eu quero pregar é: quem recebe o Espírito não age do jeito que agia. Às vezes a gente deixa de receber as promessas de Deus porque a gente quer receber o Espírito, mas os atos é nosso. Quando as coisas saem do nosso controle, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Perder o Espírito. Só que quando o Espírito desce em Atos do capítulo de número 2, ele está dizendo: a partir de hoje, se você olhar o capítulo 1 ao capítulo, o último capítulo de Atos, que é o único livro da Bíblia que não acaba com amém ou com assim seja. Por quê? Porque o livro de Atos, todas as vezes que tem a manifestação do Espírito, é a continuação dele. Percebe? Que todas as vezes que Deus se manifesta na tua casa através do Espírito, Ele está dando continuidade ao que aconteceu em Atos do capítulo 2. E eu vou liberar para você essa noite: tu vai deixar o Espírito agir ou tu vai agir pela tua força? A tua força te fez chegar aqui fracassado, falido, triste, abandonado, amargurado. Só que Deus está dizendo: deixa o Espírito entrar hoje e governar a tua casa, governar a tua vida, governar os teus sentimentos, governar o seu emocional. É o Espírito. Não tem a ver com você, é o Espírito. E a primeira coisa que o Espírito faz é dominar a casa. O controle da casa não é mais de quem está, do Espírito. E qual é a função do Espírito? Trazer à existência aquilo que não existe. E eu começo a pregar agora. Olha para mim. Pedro recebe no capítulo 2. No capítulo 3 ele entende. Eu preciso correr aqui. No capítulo 3 ele entende que melhor do que receber no capítulo 2 é eu manter o que eu recebi aceso no capítulo 3. Vamos subir para orar. Só que pega essa senha. Não tem como eu receber o Espírito e não conduzir alguém pelaquilo que eu recebi. Porque a ideia de Pedro é: vamos eu e você. Quem? João. Só que quando eles estão subindo, gente, olha para mim, subida gera esforço físico. Se ele já recebeu, pastor Bruno, qual era a ideia dele? Eu já recebi. Se eu já recebi, para que eu vou subir? Para que eu vou orar? Se eu já recebi. Só que Pedro e João, missionária, me dá uma lição, que ele diz: melhor do que eu receber no capítulo 2, é eu manter aceso e vivo o que eu recebi no capítulo 3. Vou subir. Só que olha, eu tenho uma ideia. Não vamos subir sozinho. Vamos levar quem precisa. Por quê? Quem recebe o Espírito não é egoísta. Não é você que faz, é o Espírito. E se você diz que recebeu o Espírito e não olha para o teu irmão com a mesma misericórdia que o Espírito olhou para você, tem alguma coisa errada. Só que olha aqui para mim. Ele recebe no capítulo 2 e ele quer manter a chama acesa no capítulo 3. E ele tem uma ideia, gente, isso é muito forte. Porque no mesmo tempo, se tu olhar para o texto, é no mesmo tempo. Eles estão indo e o coxo está sendo colocado
na porta do templo. Gente, isso é muito forte. Por quê? Porque se alguém pega ele e coloca à porta, por que não coloca para dentro? Isso mexeu comigo. Aí Deus falou ao meu coração que tem gente que só te coloca na porta porque sabe quem você vai ser lá dentro. Eu não sei se tu vai pegar isso aqui, porque porta dá conotação de limite. Então tem gente te limitando do lado de fora porque sabe que você vir para dentro, teu potencial é maior. Eu preciso pregar isso aqui. Só que o interessante para esse texto aqui é que esse homem está 38 anos, alguns dizem 38, outros dizem 39, outros dizem 40, outros dizem 41. Eu estou falando de historiadores bíblicos. Só que olha aqui para mim, eu quero trabalhar com a ideia de 40 anos. Só que ele foi conduzido a depender de algo que ele não dependia. Como assim, Augusto? Me prova, eu vou te provar na Bíblia. Ser coxo não isenta ninguém de não andar. Ser paralítico, sim. Por quê? Coxo é má formações nos ossos. A pessoa anda, pastor Bruno, mas com dificuldade. Como alguém que anda com dificuldade está sendo carregado? Percebe que desde a infância estão fazendo ele ser dependente daquilo que ele não precisava. Augusto, eu não entendi a mensagem, eu vou começar a pregar agora, tu vai entender agora. A primeira coisa que Deus vai fazer para tu receber é tirar do teu lado quem está alimentando a deficiência que tu não tem. Tem alguém que, acredito eu, que ele está aqui e ele está dizendo: eu quero ir para a sala, vem alguém ir? Aí ele diz: eu quero ir para o quarto, vem alguém ir? Gente, se você pode ser carregado, você vai andar? Interage comigo. Se você pode ser carregado, você vai andar? E qual é o problema aqui? É esse: que a dificuldade que Deus permitiu ele viver foi caminhar com dificuldade, mas não deixar. E isso parece com alguém aqui que está tão acostumado a ser carregado que colocou uma capa, um título de paralítico. Gente, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui tão forte. E Deus falou comigo que toda paralisia no ambiente espiritual vai cair por terra hoje. E a primeira coisa que Deus vai tirar da tua vida é quem faz você ser dependente daquilo que tu não depende. Eu vou gritar isso aqui para alguém ouvir isso aqui. Deus está dizendo: se prepara, porque eu estou trazendo para a tua vida essa noite Pedro e João. Mas por quê? Porque Pedro e João receberam o Espírito. E quem recebe o Espírito não é vaidoso. Quem recebe o Espírito não tem vaidade. Vê alguém caído, estende a mão, vamos. Eita! Ele está subindo. Ele está indo e ele está dizendo, acredito eu, Daniel, que está Pedro e João conversando. E acredito eu que um olha para o outro e fala: eu era brabo, você lembra, João? Só que depois que eu recebi o Espírito, eu amo. Aí João olha para Pedro e diz: depois que eu recebi o Espírito, eu passei a amar mais. Esse Deus é tão maravilhoso. Aí, acredito eu que nessa hora eles estão chegando. E eles olham e vê um coxo. Porque o texto faz questão de enfatizar
que ele é coxo. Só que ser coxo é diferente de ser paralítico. E porque ele está sendo carregado, se a dificuldade que Deus deu para ele é andar com dificuldade, mas não deixar de andar. E sabe por que Deus falou comigo? Que tem gente aqui nesse culto que parou de andar há muito tempo e está sendo carregado. Só que, entende isso aqui, gente? O cuidado de alguém com esse coxo paralisou ele. Porque tem alguém olhando para ele e dizendo: coitado, olha o tornozelo dele, não tem firmeza, é torto. Só que Deus está olhando e está dizendo: espera aí, cadê ele? Ele não anda, ele está sendo carregado. Só que Deus tem um propósito. E qual é o propósito? Usar Pedro e João para alguém receber o Espírito. Eu já estou caminhando para o final dessa mensagem, mas tu vai receber isso aqui. Deus só te trouxe aqui. Tem alguém aqui, Marcos, que é coxo. Tem alguém aqui que é Pedro. Tem alguém aqui que é João. Mas tem alguém aqui que está limitando alguém que está do lado a andar. Só que esse culto é culto de tratamento de ambos. Deus não te chamou para limitar alguém ou para você não deixar ninguém andar. Estenda a tua mão que eu vou ser profeta para a tua vida essa noite, aqui na unidade Crescer de Jardim Primavera. Tudo aquilo que te paralisava, te impedia de andar, toda deficiência no ambiente, eu estou sentindo a graça de Deus aqui, e eu vou profetizar, toda corrente agora que te cerca, toda maldição hereditária do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, que disse: nós não conquistamos, tu não vai conquistar. Deus está dizendo: se prepara, porque Pedro e João chegou, e essa noite é a noite de você saltar. Olha aqui. Isso é muito forte. Porque o texto diz que ele diz: eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Isso é uma briga teológica, porque uns falam que Pedro e João não tinham ouro, tinha prata. Outros falam que o coxo entendia como bens era ouro e prata. Então Pedro e João estão usando aquilo que ele tinha de mais importante para dar uma lição para ele. Só que tu precisa entender isso aqui. Ele diz: eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Aí vem a pergunta: é porque ele não tinha? Não. É porque Pedro e João entendem: eu não posso dar nada para alguém que faz ser escravo daquilo que eu dou. Porque o Espírito, quando entra, a primeira coisa que ele dá é liberdade. Porque apóstolo Paulo diz: tu é livre. Romanos 2, versículo 12: não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que tu saiba qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 14: me esquecendo-me das coisas que para trás ficou, e avançando para o alvo da soberana vocação que é em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é: o que tu vai viver a partir de hoje não se compara com o passado que tu viveu. Eita! E qual é a ideia do diabo? É te paralisar no teu passado. Porque ele te prende no teu passado
Porque tu preso no passado, tu não caminha no presente. E tu não caminhando no presente, tu perde a esperança do futuro. E Deus falou comigo uma frase muito grande no meu quarto, eu lembro disso até hoje. Deus falou: Augusto, eu estava dentro do meu quarto e falei: acabou para mim. Eu vou tirar a minha vida, porque tudo dá errado. Aí Jesus olhou para mim dentro do meu quarto e falou: hoje, eu perdoo o teu passado, destravo o teu presente e te mostro o teu futuro. Tem alguém aqui que está preso no passado e o passado diz vergonha. Tem alguém aqui que está preso no passado e o passado te fez escravo dele. Só que Jesus me trouxe aqui. Eu falo que eu não sou pregador, eu sou profeta, e eu já entendi isso. Toda corrente que te cerca agora vai ser caída por terra hoje. Todo cadeado que aprisiona a tua mente, toda palavra que o teu pai lançou, que a tua mãe lançou, que a tua avó lançou, ao ponto de tu não conseguir olhar para o teu pai, olhar para tua mãe, olhar para tua avó, vai ser quebrado hoje. Tu vai chegar lá tão cheio que tu vai dizer: deixa eu te dar essa graça. O Espírito hoje me alca. Eita! Tem cadeados sendo quebrados aqui. Enquanto eu estou ministrando, eu estou vendo barulho de corrente sendo quebrada no meio da igreja. Eita, gente, tem uma graça do Espírito Santo aqui. Se coloca de pé, porque eu já passei do meu horário. Olha aqui. Olha para mim. O que é mais difícil? Caminhar ou soltar? Saltar. Saltar. E por que ele primeiro salta para depois caminhar? Porque o salto tem um papel. E qual é o papel? Dá equilíbrio. Deus dá uma lição para ele. E a primeira lição que Deus tem para ele é: você vai até andar, mas antes de andar, você precisa experimentar o salto que eu vou fazer tu dar. Só que percebe que Deus não está fazendo ele saltar para provar alguma coisa para alguém, não. Deus está fazendo ele saltar para quê? Porque ele só queria andar. E para quem quer andar, dar um salto, é algo sobrenatural. E eu vim aqui dizer para alguém aqui: se prepara, porque a partir desse culto de hoje, o teu nível vai aumentar. Porque quem te viu chorando na porta vai ter que te ver dentro dando glória. Quem te paralisou na porta vai ter que te ver dentro da porta dando glória. Deus está dizendo para pessoas aqui: a partir de hoje, o teu ambiente não é mais fora, é dentro. Eita! Deus está dizendo: eita! Olha aqui. O maior problema desse coxo, pastor, desculpa, mas o maior problema desse coxo, pastor Zé Romário, não é dentro de casa. O maior problema desse coxo é na porta do templo. Por quê? Porque quando tu não tem costume de fazer aquilo que tu pode, quando você tem condição, o que é que tu vai fazer? Ele poderia ir para casa para dizer para quem carregou ele: estou andando agora, não dependo mais de você. Olha qual é a preocupação dele: eu estava sempre na porta e o meu maior desejo era adorar, então eu vou. Por quê?
Quem se preocupa em adorar não perde tempo tendo que provar nada. Eu vou repetir isso aqui, porque tem alguém que estava na porta e Deus disse: hoje eu te chamo para o altar. Eu quero conhecer o primeiro. Eita, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Sabe o que o texto diz? O texto diz que seus pés e tornozelos se firmaram. Olha isso. Tem gente que entra para dentro para se firmar. Só que tem gente que Deus firma do lado de fora para ter equilíbrio do lado de dentro. Eu vim pregar aqui para alguém que quer firmeza hoje. Deus está dizendo: tudo aquilo que tu escreveu, tudo aquilo que tu decidiu viver em Deus, Deus está te dando firmeza hoje. Deus está te dando equilíbrio hoje. Esse culto aqui não é um culto de porta aberta. Esse culto aqui não é um culto de chave, mas é um culto de firmeza. Augusto, mas firmeza serve para quê? Para você não perder o equilíbrio diante da dificuldade.